Gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje decidi sentar um pouquinho aqui com vocês para conversar um pouco sobre mudanças. Então, já tô aqui com o meu cafezinho e fiz umas anotações aqui para ver se eu não perco muito o fio da meada, porque né, minha cabeça pode desvairar um pouquinho. Mas vim falar com vocês um pouco sobre isso. Então vamos lá? Pega seu cafezinho e vamos embora. O que eu quero falar pra vocês é sobre o meu cabelo. Sacanagem, não, gente. Não tem ordem, né? Foi coisas que foram vindo na minha cabeça de primeira, eu só fui fazendo uma listinha pra não esquecer e agora, gente, eu tô suando. Falar com vocês. E também quero fazer tipo um disclaimer aqui. Eu acho que essas mudanças aconteceram não necessariamente porque eu mudei de país, né? Mas também porque, né, gente, eu envelheci, eu amadureci. Porque eu já saí do país já tem 7 anos, eu já tenho quase 40, né? Eu acho que as mudanças aconteceram, óbvio, também por causa do ambiente que eu tô, mas também por causa da vida, né? Eu acho que a gente muda mesmo, né? Porque a gente vai evoluindo, a gente vai... Coisas que a gente não gosta na gente, a gente, né, dá uma mexidinha e eu acho que é mais ou menos isso. Então, vamos lá? Eu acho que a mudança mais drástica que todo mundo comenta... Ih, eu tô gravando tudo sem microfone. Primeira mudança, eu acho que é a mudança que a maioria das pessoas comentam quem saiu do Brasil é da alimentação, né? É o mais... que é o mais significativo. Eu não como mais arroz com feijão todo dia. Gente... É realidade. Quando eu morava no Brasil, sempre tinha arroz com feijão em casa, né? Era muito raro não ter feijão para comer no dia a dia, né? E quando eu fui para Portugal, no primeiro ano, eu não sabia cozinhar praticamente. Eu sabia muito mal e porcamente cozinhar. Então eu não sabia fazer feijão. E feijão preto é um hábito muito brasileiro, né? Acho que no México também tem, né? Alguns países tem. Mas não tinha tanto. Então, assim... Eu não fazia, porque não fazia, não sabia fazer e não tinha tanta facilidade de comprar no mercado. Então, não fazia. Quando eu morava no Brasil, ou eu comia na casa dos meus pais, né? Quando eu tava lá. Quando eu tava no Rio, eu comia muito em restaurante self-service. Então, sempre tinha, né? E quando eu me mudei, não tem esse hábito do self-service, né? Então, a maioria dos pratos, quando você vai comer... É aquele prato feito e acho que na Europa no geral, geralmente é acompanhado de batata, né? Ou aqui tem muito pai, que é tipo como se fosse um empadão. Então, assim, não tem arroz com feijão. Por isso, se você quer comer arroz com feijão na rua, ou você vai no Chipotle, tipo, alguma comida mexicana, ou burrito, alguma coisa assim. Mas não é a mesma coisa, né? Porque é apimentado. Não tinha. E outra coisa também, que sim, dá pra fazer comida em casa, né? Hoje em dia a gente come basicamente comida brasileira, né? Nossa comida normal quando a gente tá em casa. Mas não é tão fácil de achar o feijão pra comprar. Se você não for no mercado brasileiro, mas não é tão fácil. Então quando eu acho, eu compro. E aí o feijão virou uma comida de tipo de final de semana, é uma comida especial. Quando eu tô com muita vontade de comer, eu cozinho. Eu não cozinho na panela de pressão, eu tenho um pouco de trauma de panela de pressão, porque já explodiram lá em casa. Então, eu não tenho panela de pressão em casa, mas meu pai falou, José, só cozinhar na panela normal, vai demorar mais tempo pra você cozinhar. Então, eu faço isso. Deixo feijão, né, de molho de um dia pro outro, depois cozinho lá, fica lá, ad eterno na panela, e aí fica o feijãozinho feito. E aí faz uma farofinha pra acompanhar, porque tem que ter farofa. E aí a gente come. Como eu mostrei pra vocês lá no vlog de Beth, o feijão típico inglês é aquele feijão de tomate, né? E eles comem no café da manhã, pasmem. É gostoso, eu gosto, porque eu gosto de tomate, coisas de tomate no geral. Mas é um feijão doce, ele não é salgado. Então, assim, eu até compro pra casa, ele vem numa latinha, assim, como se fosse molho de tomate, sabe? Aí eu ponho sal e ponho um pouquinho de pimenta e eu como, mas assim, não é o feijão, ele não, pra mim, na minha cabeça, não substitui feijão. É outra coisa gostosa que eu gosto de comer, mas não é, pra mim não é.
E eu como com arroz. Aqui eles comem com torrada. Eu acho que eu nunca comi com torrada. Eu já comi com batata assada e, né, mais normal com arroz. Mas aqui eles comem assim. Eu como, mas, né, não substitui nosso feijãozinho preto ou feijão branco ou carioquinha ou qualquer, não substitui. Outro hábito que eu peguei lá, morando lá em Portugal, é comer sopa. Eu amo ter esse hábito, assim. Óbvio que não, eu não como tanto no calor, como mais agora, né? No frio. É um pouco diferente, porque lá eles comem sopa tipo de entrada. Então eles comem um potinho assim de sopinha antes de comer a comida. Na academia que eu treinava lá, eu tinha nutricionista incluído. E ela me falou muito que era muito importante comer a sopa antes, porque melhora na sua digestão, porque você tá introduzindo alguma coisa levinha e quentinha. E fibra, né? Porque ela é feita geralmente com legumes e batata. É diferente da nossa sopa do Brasil. Ainda mais a sopa que eu como hoje, a gente chama de creme. Eu não gosto de sopa com carne. Eu gosto de canja, eu amo canja. Eu amo caldo verde com aquelas linguiçinhas de paio. Caldo verde é minha coisa favorita. Mas eu não como com carne. Então, quando eu faço aqui em casa especificamente, eu só faço legumes com água e bato. Ou creme de abóbora. Sopa de ervilha é uma coisa que eu não gostava no Brasil. Hoje em dia eu como. Mas também tem uma coisa. A ervilha aqui tem um sabor diferente. Ela é mais verde. Mas eu não como ervilha no Brasil, assim. Geralmente eu não como. Hoje em dia eu até como, mas assim, não gosto. Eu não como sopa de ervilha no Brasil, por exemplo. E aqui eu faço e é de boa. Agora sobre casa. Eu já tinha esse hábito no Brasil, mas não é um hábito que minha família tem e não é regra, né? Aqui eu acho que isso é quase uma regra. Eu acho que todas as casas são assim. A gente não entra de sapato em casa. Isso mesmo. A gente geralmente tem um chinelinho de casa e o chinelo da rua. Então, se chega em casa, você troca. Ou uma pantufa, né? Agora, quando tá frio, eu adoro usar pantufa. Pantufa eu usava no Brasil também quando eu era criança. Eu tenho isso na minha memória. Mas é o que eu tava dizendo, isso não é o hábito dos meus pais, de não andar com sapato em casa. Aqui não, aqui em casa a gente não anda, é regra. Não anda com sapato em casa. O sapato fica perto da porta, tem um banquinho. E aí a gente troca o sapato ali e já sai pra rua, já sai né, pra fora de casa. Ainda sobre casa, um fato interessante é o jeito que a gente limpa a casa aqui, principalmente o banheiro e a cozinha. No Brasil, a gente tem ralo, né? No chão da cozinha e no chão do banheiro. Eu lembro da minha mãe, tipo, tacando água na cozinha inteira pra limpar, esfregando com a vassoura e limpando a casa inteira assim, limpando, né, essas partes assim. Aqui você não faz isso, aqui você passa um paninho com água e um desinfetante e faz. É um fato curioso, esse apartamento aqui específico, eu acho que é um pouco apto de apartamentos antigos. Esse foi o primeiro que a gente morou, os outros não eram assim, mas esse é. O banheiro é separado. Então tem o banheiro que é o vaso, né? Que é uma porta. Aí você sai do corredor, vai para outra porta, aí que tem a pia e o chuveiro. Que é um saco, né? Porque você vai lá no banheiro fazer, né, xixi, aí depois você tem que sair e entrar no outro para poder lavar a mão, enfim. É um porre. Mas com isso, eu jogo água sim no banheiro, né? Onde tá o vaso. Jogo água no vaso todo, né? E aí depois eu tenho que vir lá com o mop secando tudo, porque não pode deixar a água lá, porque senão ela não vai secar, né? Ainda mais no inverno, não seca. No Brasil você joga a água, conta até 3, tá tudo seco, né? Aqui não seca. Também aquecedor foi uma coisa que eu tive que aprender a usar. Na primeira casa que a gente morou lá em Portugal, quando o senhorzinho foi instalar, Aí eu pedi a ele, falei, me ensina. E aí ele me falou, olha, você tem que ligar em todos os cômodos da casa, não só o que você tá, porque senão ele rouba a temperatura do outro, então não vai aquecer. E também no caso dessa casa aqui específica, a gente liga o aquecedor por causa da umidade. Porque se a gente não liga, olha, até tô olhando ali que tá soltando o teto. Ai, Jesus.
dá mofo no teto. Então a gente já ligou, nem tá tão frio, mas a gente já ligou, porque inverno é isso, gente, tem que ligar o aquecedor. Lá em Portugal a gente não ligava, era raramente que a gente ligava, porque a gente tinha um reloginho que contava a energia lá e, né, primeiro ano de imigração, gente, você tem que segurar todo o dinheiro, né? Então a gente não ligava, a gente ficava com medo de ficar com a conta de energia muito cara ou a conta de gás muito cara. Então lá em Portugal, quando tava muito frio, a gente tinha um termocirculador que é como se fosse um circulador de ar do Brasil, era pequenininho assim, e ele solta ar quente. Então a gente ligava, ele aquece mais rápido o ambiente. E aí quando já tava quentinho, a gente desligava e ficava com as portas fechadas, mantinha aquilo durante o tempo que a gente estava no cômodo. Então a gente fazia isso, porque, né, gente? Sobre comida também, voltando um pouco, isso eu acho que eu mudei mais por conta do Luiz do que por ter mudado de país de fato. Eu antigamente, a maioria das vezes, comia na rua. Quando eu fazia comida em casa, eu fazia que durava uma refeição, no máximo uma outra, para levar como marmita, e era isso. Primeiro ano de casado, eu fazia comida todos os dias, porque eu falava que eu odiava comida requentada e eu ia fazer comida todos os dias. Isso não durou muito tempo, né, gente? Porque quem tem tempo pra ficar na cozinha todo dia fazendo comida? E o Luiz já tinha esse hábito de ter comida pronta na geladeira e só ir montando o prato e ir comendo à medida dos dias. Então a gente pegou esse hábito. Eu peguei dele, na verdade, né? Então hoje em dia eu faço comida 2 vezes por semana, que é o que dura pra semana toda. Eu geralmente faço frango e carne moída. E deixo lá, a gente só vai comendo. Eu vou fazendo só tipo legumes, alguma coisa assim pra ficar mais fresquinho. E no final de semana que a gente fala, a gente come socialmente. Aí no final de semana a gente faz alguma coisa mais gostosa. Faz um estrogonofe, faz um macarrão com camarão, umas coisas assim. Camarão aqui eu acho que é relativamente barato, então a gente vira e mexe, a gente compra. A gente basicamente faz isso. Agora a gente, como diz o Luiz, a gente come socialmente. Outra coisa que mudou agora sobre, né, outro tópico foi meu estilo de vida barra roupa. É engraçado, né? Mas assim, eu acho que isso foi o que eu mais mudei. Porque quando eu morava no Rio, eu era uniforme. Eu tava sempre de short, t-shirt, blazer ou short e camisa. Mas é sempre short. Sempre. E aí, meu primeiro ano morando em Portugal, meu primeiro frio, não era nem friozinho, não era nem inverno. Eu comecei a ter alergia na perna, porque eu não estava acostumada a usar calça. Vocês acreditam? Só comigo, gente, só comigo. Ai, ai. Porque, tipo, na época que eu morava no Rio, eu sei que eu acho que hoje em dia tá bem mais frio, mas na época que eu morava, meu inverno era só um casaco de moletom, gente. E olhe lá, eu não usava nem bota. Eu usava só tênis com uma meia mais grossinha e short e casaco de moletom. Era isso, gente. Vestidinho e casaquinho. Esse era meu inverno. E outra coisa que eu aprendi aqui, o que eu achava, tipo, tão ridículo, mas hoje em dia faz sentido, é calça de inverno, calça de verão, casaco de inverno, casaco de verão. Até se vocês viram o meu vídeo de arrumação de outono, eu falo um pouco sobre isso. Porque o tecido muda, né? O tecido muda. E agora eu aprendi que tem até de outono, porque, tipo, camurça, teoricamente aqui você só usa no outono, porque no inverno, teoricamente, você não usa porque tá mais chuvoso e não aquece tanto. Olha, gente, é uma coisa. É engraçado, né? E outra coisa também, além disso, foi estampa. Eu no Brasil eu usava muito estampa. Eu até hoje gosto e eu uso. Mas é aquilo que a gente tá falando. Eu acho que o ambiente onde você tá, não só as pessoas, mas como o ambiente geral, te influencia, né? Então, quando você tá num lugar de sol, de praia, ensolarado, você quer usar mais cor, mais estampa. Aqui, frio, outono, você vai acabar usando mais marrom, preto, cinza, caramelo. Eu nunca usei marrom, minha mãe não gosta de marrom, então eu também não gostava. Hoje em dia eu amo, por quê? Porque aqui
combina com o ambiente, né? Combina com o clima. Mas é engraçado, porque assim, eu me lembro que quando eu morava no Brasil, naquela época, eu ainda não tinha cartão de crédito, então eu usava cheque pré-datado na Farm. Então eu ia na Farm, comprava, dava um monte de cheque. Aí voltava pra casa, né? Ficava lá pagando os cheques todo mês. Quando eu acabava de pagar o último cheque, eu voltava na Farm, comprava mais, aí fazia tudo igual. Era tipo um ciclo. Até porque eu ganhava muito pouco, né, gente? Então, mas isso aí é outro assunto. E hoje em dia, eu vejo que, assim, eu compro bem mais roupa neutra ou reposição. Por exemplo, minha calça jeans rasgou, aí eu vou comprar outra calça jeans. Ou tipo, eu preciso de um casaco de inverno porque o meu não tá segurando, aí eu vou comprar outro casaco de inverno. Ou casaco de dia a dia, sabe esse casaco que você joga pra tudo? Esses aí eu vou comprando, acho que de 2 em 2 anos, porque ele acaba, né? Porque é o que eu mais uso. Então, esses assim, tipo, eu vou só repondo, sabe? Isso que eu quero dizer. Eu não sou de ficar comprando tanta coisa mais hoje em dia. Ah, e salto. Salto é outro tópico, gente. Mas isso, eu não sei o que que mudou em mim. Eu acho que foi uma junção de tudo. Porque quando eu morava no Brasil, naquela época especificamente, eu ia muito pra boate, né? Pra balada, pra night. Entregando a idade aí. Como é que vocês chamam isso hoje em dia? Então, eu usava salto pra ir, né? Nesses lugares, era meio que regra, né? Hoje em dia, o estilo de vida que eu tenho, eu não vou pra boate, gente. Eu não vou pra balada. E mesmo que eu fosse, é que as pessoas vão de sapato baixo. E aqui a gente faz tudo muito a pé. Então não tem condições de usar um salto alto pra ir andar a pé na rua. Então, eu tô sempre de tênis, ou aquela bota, aquele coturninho, ou um sapatinho assim, ou sandália. Sandália eu uso bem pouco também, mas isso é só por conta do clima, não é porque eu não gosto, né? É porque não. Você só tem 3 meses pra usar sandália aqui, mais 2 meses eu tenho que usar sapato fechado. Então, assim, eu nem me lembro da última vez que eu usei salto, gente. Eu não sei nem se eu sei mais andar de salto. Eu amo salto, acho lindo. Meu objetivo de vida é voltar a usar salto, sim, porque eu gosto muito, acho muito bonito. Eu tenho ainda sapato de salto. A última vez que fui no Brasil, fui na Arezzo, fiquei louca por uma sandália linda, maravilhosa. Não comprei porque eu ia comprar pra guardar, porque eu ia usar. Enfim. Então, assim, salto é uma coisa que saiu da minha vida, infelizmente. Quero que volte. Vamos lá, acho que vai voltar. Mas, não uso salto. Uma coisa que me deixa triste, que mudou, e esse é um sofrimento pra mim, é fazer a unha no salão toda semana. Isso me entristece muito. Morro de saudade das minhas manicures do Brasil. Beijo pra vocês. Porque aqui as pessoas não fazem unha toda semana. As pessoas não cutilam a unha. Se você quer uma unha cutilada, acho que você tem que procurar uma manicure brasileira pra fazer. E é caro, né? É bem caro. Eu acho que a maioria das pessoas usam aqui fazem unha de gel, porque é pra durar um mês. Porque realmente as pessoas só fazem a unha, acho que uma vez por mês, sei lá, de 20 em 20 dias. Nem sei, gente. A única experiência que eu tive de fazer a unha foi lá em Portugal. Eu fui fazer uma vez que eu tinha curiosidade, acho que foi perto do meu aniversário. A mulher falou tão mal. Que você não pode fazer unha porque você tira a cutícula e aí abre pra não sei. Foi uma experiência tão ruim e, foi caro e não durou, o esmalte saiu, porque eu não fiz gel lá tem uma coisa que eles chamam de gelinho, que eu não sei o que é, mas não é um em gel. É como se fosse o esmalte de gel, mas sem, não sei, gente. Sei que ele saiu inteiro, assim, mesmo. Então, eu nunca fiz. Eu tenho curiosidade de fazer sim de novo, mas eu acho que é um custo que não justifica. Então eu não faço. Eu aprendi a fazer minha unha em casa, quando eu quero eu faço. Assim, às vezes eu tenho o hábito de, às vezes eu faço toda semana, às vezes eu fico um mês sem fazer. Quando eu quero eu faço. Mas isso é uma coisa que me deixa triste. Esse é um hábito que eu gostava bastante. Academia, gente. Academia aqui é diferente. Não os exercícios e os aparelhos. Mas aqui na Inglaterra especificamente,
não tem professor na academia, só tem personal. Então você tem que se virar sozinho. E a que a gente faz especificamente, você pode entrar e sair e ninguém nem fala com você. Você tem um aplicativo, né? Você põe na porta, ela abre a porta, você entra, depois você põe de volta e sai, tipo. Lá em Manchester, era essa mesma rede, mas antes do Covid ela era 24 horas. Então você podia entrar na academia a hora que você quisesse, sair e não tinha ninguém lá. Só vai. Então, assim, você tem que saber o que você tá fazendo, né? Ou contratar um PT pra ele fazer a sua série, né? Eu tenho um lá no Brasil que fez pra mim, então eu decorei, né? E aí eu faço a mesma coisa. Ou o Luiz sabe fazer. Então o Luiz me passou algumas coisas e eu aprendi também, né? Eu aprendi e hoje em dia eu faço. Mas assim, é diferente, assim. O que por um lado é bom, porque às vezes no Brasil me irritava muito que os professores, em vez de olhar o que você tava fazendo, ficavam olhando os outros fazendo fofoca, né? Então aqui não tem isso. Pelo menos eu não vejo. Mas isso também é ruim, né? Mas enfim. Outra coisa, o jeito que eu gasto dinheiro. Antigamente, eu praticamente gastava todo o meu salário no mês. Até porque o que eu ganhava não era o suficiente, né, gente? Já falei isso, mas enfim. E hoje em dia, eu realmente, tipo, eu gastava todo o meu dinheiro com roupa e comer na rua. Porque era o que era, né, gente? Eu trabalhava com moda. Eu era julgada pelo modo como eu me vestia. Então eu tinha sempre que estar comprando roupa. Isso não pode. E eu comia na rua porque eu não sabia fazer comida. E também fazer comida pra uma pessoa só é bem chato, né, gente? Enfim. Então hoje em dia isso mudou muito, assim. Hoje em dia a gente só compra o que a gente precisa. Quando é alguma coisa maior, assim, a gente se planeja pra comprar. Então, das duas, uma, ou a gente junta o dinheiro pra comprar, ou, tipo, a gente compra e depois meio que vai repondo o dinheiro, sabe? Pra aquilo ali. E a gente só compra o que a gente realmente precisa e realmente a gente tá afim de comprar. Óbvio que tem uma coisa. Eu tenho problema com skincare e maquiagem. Eu compro mais do que eu deveria. Skincare não, porque eu gasto. Tudo que eu compro eu gasto. Maquiagem eu acho que eu compro mais do que eu deveria. Mas me faz feliz, gente. Aí o que eu faço? Me faz feliz. Enfim. Mas é a única coisa. De resto, assim, a gente é bem controlado. Então isso mudou bastante. Mas isso já mudaria se eu morasse no Brasil, eu acho. Por isso que eu falei no início do vídeo. Que essas mudanças não necessariamente são porque eu me mudei daqui pra cá. Foi só porque, né, acontece. E esse é também um hábito que é meio comida também, podia ter falado antes. É o hábito de tomar chazinhos. Eu amo tomar chazinhos hoje em dia no Brasil. Eu já gostava no Brasil, sim. Eu me lembro que a primeira viagem minha internacional eu gastei o olho da cara em chá, levei caixas e mais caixas de chá. Só que o clima não pede chá, né? Lá você só toma no inverno. Aqui você pode tomar chá sempre. Então eu me habituei. Hoje eu tomo sempre um chazinho antes de dormir. Ou depois do almoço eu posso tomar um chazinho se eu não quiser tomar café. E esse é um hábito que virou um vício, tá, gente? Isso é um hábito que eu adquiri em Portugal e que hoje em dia eu não largo, não consigo. Que é tomar alguma coisa depois do almoço. Café. Acabou de almoçar. Eu já tô assim, segurada no café. E é muito engraçado, porque meus pais não têm esse hábito. Meu pai até tem um pouquinho, mas não tem tanto esse hábito. Então eu acabo de almoçar, eu já fico olhando. Você não vai me oferecer café, não? Cadê o café? Mãe, quero café, café, café. Eu já fico assim, café, cadê o café? E aí também eu não tomo café depois, tá? Depois disso eu não tomo café. Que esse é um hábito que eu mudei. Minha mãe tem isso. Ela toma um cafezinho da tarde com um cafezinho mesmo. Se eu tomar café da tarde, eu não tomo café. Mas isso eu acho que também. Eu comecei a tomar conta porque eu tava me atrapalhando muito dormir. Então eu não tomo café depois das 3. E hoje em dia eu tomo descafeinado. Será que vocês acreditam? Isso é velhice, né, gente? Vai começar a tomar conta da quantidade de cafeína durante o dia. E hoje em dia eu tomo matcha também de vez em quando. Eu amo, eu gosto bastante. Mas dá mais trabalho de fazer, né?
E às vezes você tá com vontade do sabor do café, né? Eu tomo bastante café. E é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu lembrava das coisas que mudaram na minha vida. Se vocês lembrarem de alguma coisa, quem me conhece, me conta aí nos comentários. Se vocês passaram por alguma coisa parecida também, quiserem compartilhar comigo, me manda aqui, tá bem? Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, né, gente? Ó, mas vocês estão de parabéns, eu tô vendo que vocês estão se inscrevendo, só continuem assim, tá bem? E, ó, agora eu tenho um microfoninho. Olha, agora eu tenho um microfoninho. Espero que o áudio esteja melhor pra vocês. Me digam aí, tá bem? E a gente se vê quando a gente se vê. Um beijo e tchau!